Wicked. Continuação. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar, ok? Gratidão. Precisamos tomar um chá, falou Glinda. Precisamos. Vamos agora. Pague a senhorinha simpática e vamos embora. Em suas saias volumosas, ela farfalhava como um grupo de bailarinas. Ele não se lembrava de ela ser tão eufórica, talvez fosse a vida de casada. Ele deu uma olhadela para Crop, que estava revirando os olhos atrás dela. Coloque isto na conta do Sir Chufrey, e isto, e mais isto, pediu Glinda, amontoando coisas sobre o balcão. E envie para nossos quartos no Florinvite Club. Vou precisar dessas coisas para o jantar, então peça para alguém levá-las agora mesmo, por favor. Que amor! Tão gentil. Obrigada. Meninos, vamos. Ela agarrou Fiero com a mão forte e o arrastou para longe. Crop o seguiu como um cachorrinho. O Florinvite Club ficava a apenas 1 ou 2 ruas de distância e eles poderiam facilmente ter carregado as compras sozinhos. Glinda saltava e tagarelava descendo as escadarias até o salão de carvalho, fazendo barulho suficiente para que todas as mulheres residentes olhassem para cima em um tipo recompensador de desaprovação. Agora você, Crop, aí, para poder ser mãe e servir quando tivermos pedido, e o querido Fiero, aqui bem ao meu lado, mas só se você não estiver muito cansado. Eles pediram chá. Glinda se acalmou um pouco. Mas sério, quem poderia imaginar? Disse ela, pegando um biscoito e colocando de volta cerca de 8 vezes seguidas. Nós éramos os melhores em X, de verdade. Olhe para você, Fiero, você é um príncipe, não é? Devemos chamá-lo de Vossa Alteza? Eu jamais conseguiria. E você ainda está casado com aquela menina? Ela agora está crescida, e temos uma família, contou Fiero com cuidado. 3 filhos. E ela está aqui? Preciso conhecê-la. Não, ela está na nossa casa de inverno nos Grandes Kells. Então você está tendo um caso, comentou Glinda, porque você parece muito feliz. Com quem? Alguém que eu conheça? Só estou feliz de encontrar vocês, disse ele, e de fato estava. Ela estava linda. Tinha engordado um pouco. Aquela beleza espectral tinha florescido, mas não se tornou grosseira. Ela era mais mulher do que largada e mais esposa do que mulher. Seu cabelo estava cortado em um estilo meio masculino, muito apropriado, e havia um tipo de tiara em seus cachos. E agora você é uma feiticeira. Ah, dificilmente, retrucou ela. Eu ao menos consigo fazer a maldita garçonete correr com os pães e a geleia? Não consigo. Sim, eu consigo assinar 100 cartões de felicitações de uma só vez. Mas é um talento bem modesto, devo lhe dizer. A feitiçaria é muito exagerada na imprensa popular. De outra forma, por que um mágico não conseguiria usar mágica contra seus adversários? Não, estou contente de tentar ser uma boa parceira para meu Chufrey. Ele está na bolsa hoje, fazendo umas coisinhas financeiras. Ah, você sabe quem mais está na cidade? É bom demais, conte a ele, Crop. Crop, surpreso de ter uma abertura, engasgou com a boca cheia de chá. Glinda se apressou a falar, Nessarose. Acredita nisso? Ela está na casa da família na rua Lower Minipin, um endereço que apareceu bastante na década passada, devo acrescentar. Onde a vimos mesmo, Crop? Foi no Café Empório, foi no Jardim de Gel. Não, eu me lembro, foi no Cabaré Sangleton. Fiero, você sabe, fomos visitar aquela velha Silipede, se lembra dela? Não, estou vendo no seu rosto que você não se lembra. Ela era a cantora que estava se apresentando no Festival da Canção e do Sentimento de Oz no dia em que nosso glorioso mágico chegou dos céus em um balão e orquestrou aquele golpe. Ela está fazendo mais uma daquelas inumeráveis turnês de retorno. Está um pouco antiquada agora, mas e daí? Foi muito divertido. E lá, em uma mesa melhor que a nossa, devo dizer, estava nessa. Ela estava com o avô, ou será que era o bisavô? O eminente Trop? Ele deve ter uns 100, 120 anos, agora. Fiquei chocada ao vê-la até perceber que ela só estava ali para acompanhá-lo. Ela não gostou muito da música, estava de cara feia e rezando durante todo o ato inicial. E Babá também estava lá. Quem poderia imaginar, Fiero? Você é um príncipe, Nessarose está quase confirmada como a próxima eminente Trop, a Varick, é claro, o Marquês de 10 Prados e euzinha, humilde, casada com Sir Chufrey, que detém o título mais inútil e o maior portfólio de ações de Colinas de Perta? Glinda quase parou para respirar, mas continuou com delicadeza, e Crop, claro, o querido Crop. Crop, conte a Fiero tudo sobre você, ele está louco para saber, estou vendo isso. Na verdade, Fiero estava interessado, no mínimo para ter uma pausa no tagarelar estacado. Ele é tímido, Glinda provocou, tímido, tímido, tímido sempre foi. Fiero e Crop trocaram olhares e tentaram evitar que as bocas formassem um sorriso. Ele tem um palacete inovador,
Um loft no último andar de um consultório de cirurgia. Consegue imaginar? Uma vista de tirar o fôlego dos melhores lugares da cidade das Esmeraldas e nesta época do ano. Ele se interessa um pouco por pintura, não é, querido? Pintar um cenário para uma opereta musical aqui e ali. Quando éramos jovens, pensávamos que o mundo girava ao redor de X. Você sabe que agora há um teatro de verdade lá? O mágico a tornou uma cidade muito mais cosmopolita, não acha? É bom ver você, Fiero, disse Crop. Diga algo sobre você rápido, antes que seja tarde demais. Seu mal-educado, você está brincando comigo sem dó? Cantou Glinda. Vou contar a eles sobre seu casinho com... Bem, esqueça. Não sou tão má. Não há nada a dizer, explicou Fiero, se sentindo ainda mais taciturno e inquieto que quando chegou pela primeira vez em X. Eu gosto da minha vida, lidero meu clã quando eles precisam, o que não é muito frequente. Meus filhos são saudáveis. Minha esposa é... Bem, não sei, fértil, interrompeu Glinda. Isso. Ele riu. Ela é fértil e eu a amo, e não vou ficar muito tempo porque preciso me encontrar com uma pessoa para uma reunião de negócios do outro lado da cidade. Precisamos nos encontrar, disse Glinda de repente melancólica, parecendo solitária. Ah, Fiero, ainda não somos velhos, mas somos velhos o suficiente para já sermos velhos amigos, não? Olhe, eu falei sem parar como uma debutante que se esqueceu de passar a colônia da discrição. Sinto muito. Só que foi uma época tão maravilhosa, mesmo com toda a estranheza e a tristeza, e a vida não é a mesma agora. É maravilhosa, mas não é igual. Eu sei, mas acho que não posso me encontrar de novo com vocês. Tenho muito pouco tempo e preciso voltar a Kiamu-Ko. Estou afastado de lá desde o fim do verão. Olhe, estamos todos aqui, eu e Chufrey, Crop, Nessarose, você? Avaric está por perto, conseguimos trazê-lo? Poderíamos nos encontrar, poderíamos jantar juntos em nossos aposentos lá em cima. Prometo não ser tão eufórica. Por favor, Fiero, por favor, Vossa Alteza. Seria uma honra para mim. Ela inclinou a cabeça e colocou um dedo no queixo, elegante, e ele percebeu que ela estava lutando com a linguagem de sua classe para dizer algo real. Se eu achar que consigo, mando avisar, mas por favor, não conte com isso. Teremos outros momentos. Normalmente não estou na cidade até o fim da estação. Isso é uma anomalia. Meus filhos estão me esperando. Você tem filhos, Glinda? Chufrey é seco como duas nozes cozidas, disse Glinda, fazendo Crop engasgar com o chá outra vez. Antes que você vá, estou vendo que está se preparando para correr, querido Fiero. O que você sabe de Elphaba? Mas ele estava preparado para isso. Tinha preparado o rosto para ficar inexpressivo e apenas disse: esse é um nome que eu não ouço todos os dias. Ela voltou a aparecer? Certamente Nessarose deve ter dito algo. Nessarose disse que se a irmã algum dia aparecer, ela vai cuspir na cara dela, destacou Glinda. Então é melhor rezarmos para ela nunca perder a fé, pois isso significaria a evaporação de tanta tolerância e delicadeza. Acho que ela mataria Elphaba. Nessa foi abandonada, rejeitada, deixada para trás para cuidar do pai maluco, do avô, daquele irmão, da enfermeira, da casa, dos criados. E não se pode nem dizer que foi com uma das mãos, pois ela não tem mãos. Acho que vi Elphaba uma vez, disse Crop. É? Perguntaram Fiero e Glinda ao mesmo tempo. Você nunca me disse isso, Crop. Eu não tinha certeza, respondeu ele. Eu estava no bonde que passa ao longo do espelho d'água no palácio. Estava chovendo, alguns anos atrás, e eu vi uma figura lutando contra um grande guarda-chuva. Achei que ela estava prestes a ser levada pelo vento. Uma lufada inverteu o guarda-chuva e o rosto, um rosto esverdeado, e foi isso que chamou minha atenção. Se abaixou para evitar os pingos de chuva. Vocês se lembram de como Elphaba odiava se molhar? Ela era alérgica à água, opinou Glinda. Eu nunca soube como ela se mantinha tão limpa, e eu era sua colega de quarto. Olho, acho. Ambos olharam para ele. Quero dizer, nos vincus, gaguejou ele, os mais velhos esfregam óleo na pele em vez de água. Sempre imaginei que Elphaba fazia isso. Não sei. Glinda, se eu fosse me encontrar de novo com vocês, que dia seria o ideal? Ela revirou a carteira em busca de um diário. Crop aproveitou a oportunidade para se inclinar e dizer a Fiero: é realmente bom ver você. Você também, disse Fiero, surpreso de realmente achar isso. Se algum dia você for aos grandes quells do centro, venha ficar em Kiamu-Ko conosco. Apenas avise um pouco antes, pois só estamos lá durante metade do ano. É a sua cara, Crop, as feras selvagens do Vincus Indomado, comentou Glinda. Acho que as possibilidades da moda, todas aquelas correias e franjas de couro e tal, podem interessar a você, mas não o vejo como Mr. Garoto das Montanhas. Não, provavelmente não, concordou Crop.
A menos que haja cafés fabulosos a cada 4 ou 5 quadras, não acho que seja uma paisagem desenvolvida o suficiente para a habitação humana. Fiero apertou a mão de Crop e depois, lembrando-se dos rumores sobre a deterioração do pobre Tibete, o beijou, jogou os braços ao redor de Glinda e a abraçou com força. Ela entrelaçou o braço no dele e o acompanhou até a porta. Deixe-me afastar Crop e ter você de volta só para mim, murmurou ela, a falação evaporando em seriedade. Não posso lhe dizer, Fiero. O passado parece mais misterioso e ao mesmo tempo mais compreensível com você aqui na minha frente. Sinto que existem coisas que eu ainda poderia aprender. Não quero reclamar, querido, nunca. Mas temos uma história antiga. Ela segurou a mão dele entre as dela. Algo está acontecendo na sua vida. Não sou tão burra quanto pareço. Algo bom e ruim ao mesmo tempo. Talvez eu possa ajudar. Você sempre foi um doce, falou ele, e acenou para o porteiro chamar uma carruagem. Como me arrependo de não poder conhecer Sir Shuffrey. Ele saiu pela porta, atravessando a entrada de mármore, e se virou para dar um tapinha no chapéu na direção dela. Nas portas, os porteiros as mantinham abertas para melhorar a visão da partida. Ela era uma mulher calma, resignada, nem transparente nem inútil. Até mesmo, poderia-se dizer, uma mulher muito graciosa. Se você a vir, disse Glinda com leveza, diga que ainda sinto falta dela. Ele não voltou a ver Glinda. Não apareceu no Florintwhite Club. Não passou pela casa da família Trope na rua Lower Minippin, embora tenha ficado muito tentado. Não parou um cambista para tentar conseguir um ingresso para a triunfante turnê de retorno de Silipede. Ele se descobriu na capela de Santa Glinda, de onde às vezes podia ouvir monjas enclausuradas ao lado cantando e sussurrando como um enxame de abelhas. Quando as 2 semanas finalmente se passaram, e a cidade estava fervilhando com o Lurlinema, ele foi visitar Elphaba, meio que esperando que ela tivesse sumido. Mas ela estava lá, séria, amorosa e no meio da confecção de uma torta de vegetais para ele. O precioso Malk estava colocando as patas na farinha e deixando marquinhas por todo o quarto. Eles se falaram de um jeito esquisito até que Malk sacudiu o pote de vegetais, e isso fez os dois rirem. Ele não contou a ela sobre Glinda. Como poderia? Elphaba tinha trabalhado tanto para manter todos afastados, e agora estava envolvida na principal campanha de sua vida, aquilo em que ela vinha trabalhando durante 5 anos. Ele não aprovava a anarquia, bem, ele sabia que tinha dúvidas sobre tudo. A dúvida consumia muito mais energia do que a convicção. Mas depois de ver o filhote de urso ser abatido, ele tinha de manter uma relação cuidadosa e imparcial com o poder no trono, pelo bem da sua tribo. Além disso, não queria tornar a vida de Elphaba mais difícil do que já era. E sua necessidade egoísta de estar confortável com ela superava a necessidade de fofocar. Então ele também não contou que Nessarose e Babá estavam na cidade, ou tinham estado. Pelo que ele sabia, avaliou em silêncio, elas já tinham partido. Eu me pergunto, disse ela naquela noite quando as estrelas espiavam através do louco padrão de gelo na claraboia, se você deveria sair da cidade antes da noite de Lurlinemas. O inferno todo vai se libertar? Eu já disse que não sei tudo, não posso e não devo saber, mas talvez algum inferno se liberte. Talvez fosse melhor você partir. Não vou embora e você não pode me obrigar. Tenho feito cursos de feitiçaria por correspondência, faço pool e transformo você em pedra. Quer dizer que vai me deixar duro? Eu já estou duro. Pare, pare. A sua mulher malvada, você me enfeitiçou de novo. Veja, ele tem vontade própria, Fiero. Pare, pare. Olhe, estou falando sério. Quero saber onde você estará na noite de Lurlinemas. Só para garantir que você não vai se machucar. Me diga, quer dizer que não estaremos juntos. É uma noite de trabalho para mim. Vejo você no dia seguinte. Espero por você aqui. Não. Acho que ocultamos nossos rastros muito bem, mas ainda há possibilidade, mesmo nesse dia, de alguém vir aqui me interceptar. Você vai ficar no seu clube e tomar um banho. Tome um longo banho frio. Entendeu? Nem mesmo saia nas ruas. De qualquer maneira, dizem que vai nevar de novo nesse dia. É noite de Lurlinemas. Não vou passar a festa em uma banheira sozinho. Bem, contrate uma companheira, veja se me importo. Como se você não se importasse. Apenas fique longe de qualquer coisa social. Quero dizer teatro ou multidões, ou até mesmo restaurantes, por favor. Me prometa isso. Se puder ser mais específica, posso ser mais cuidadoso. Você poderia ser muito cuidadoso se saísse da cidade. Você poderia ser muito cuidadosa se me contasse. Desista disso, pare. Acho que nem quero saber onde você vai estar, nem pensar nisso. Só quero que fique em segurança. Vai ficar em segurança?
Vai ficar quieto, longe de celebrações pagãs embriagadas? Posso ir à capela e rezar por você? Não. Ela pareceu tão feroz que ele nem a provocou sobre isso outra vez. Por que preciso me manter tão seguro? Perguntou ele, mas estava praticamente perguntando a si mesmo. O que há na minha vida que vale ser preservado? Com uma boa esposa nas montanhas, prestativa como uma colher velha, seca no coração por ter medo do casamento desde que tinha 6 anos? Com 3 filhos tão assustados com o pai, o príncipe de Argiquis, que mal chegam perto dele. Com um clã preocupado se movimentando para aqui e para ali, passando pelas mesmas disputas, pastoreando os mesmos rebanhos, fazendo as mesmas preces, como faziam 500 anos antes. E eu, com uma mente superficial e desgovernada, sem astúcia nas palavras ou nos hábitos, nenhuma delicadeza especial em relação ao mundo? O que há nisso tudo que torna minha vida preservável? Eu te amo, falou Elfaba. Então é isso, e isso é aquilo, respondeu ele a ela e a si mesmo. E eu te amo. Assim prometo ser cuidadoso. Cuidadoso com nós dois, pensou ele. Então ele a seguiu outra vez. O amor faz de todos nós caçadores. Ela tinha se enfiado em longas saias escuras, como um tipo de mulher religiosa, e enfiado o cabelo dentro de um chapéu de aba larga com uma coroa parecida com um cone. Usava um chale escuro, roxo e dourado, envolto no pescoço e puxado sobre a boca, embora ela precisasse de mais do que um chale para mascarar aquele nariz. Ela usava luvas elegantes e justas, um tipo de acessório mais interessante do que ela costumava usar, embora ele temesse que fosse para ter um controle mais ágil das mãos. Seus pés estavam perdidos em botas grandes com ponteira de aço, do tipo usado pelos mineiros nos glicus. Se não soubesse que ela era verde, seria difícil dizer, nesta tarde escura, nesta neve fina. Ela não olhou para trás, talvez não se importasse ser seguida. Seu circuito a levou por algumas das principais praças da cidade. Ela se infiltrou por um minuto na capela de Santa Glinda próxima ao monastério, aquela em que ele a vira pela primeira vez. Talvez ela fosse receber instruções de última hora, mas ela não tentava se esconder dele, nem de mais ninguém. Ela surgiu em 1 ou 2 minutos. Ou talvez, que absurdo, ela estivesse de fato rezando por orientação e força. Ela atravessou a ponte dos tribunais, vagou pela barragem de Osma e cortou diagonalmente os jardins de rosas abandonados do Royal Mall. A neve a incomodava, ela ficava retorcendo a capa para envolvê-la melhor. A silhueta de suas pernas finas e com meias pretas naquelas enormes botas cômicas se destacava contra a brancura da neve no Parque das Gazelas de Oz, agora, evidentemente, desprovido de gazelas e gazelas. Ela marchava com a cabeça abaixada, passando pelos cenotáfios, obeliscos e tábuas memoriais para o magnífico morto de uma aventura ou outra. As décadas, pensou Fiero, a amando ou pelo menos tão apavorado por ela que poderia confundir com amor, as décadas observavam e não percebiam a passagem dela. Elas fitavam de seus montes fixos de frente uma para a outra e não viam a revolução passando entre elas, no caminho do destino. Mas o mágico não devia ser o alvo dela. Ela deve ter falado a verdade quando disse que era muito inexperiente, e muito óbvia, para ser escolhida como assassina do mágico. Ela devia estar envolvida em uma tática diversiva ou em transportar um possível sucessor ou aliado de alto nível. Porque hoje à noite o mágico irá inaugurar a exibição de luta e virtude antimonarquista e revisionista na Academia Popular de Arte e Mecânica perto do palácio. Ainda no topo da estrada de X, Elfaba saiu para a lateral, se afastando do distrito do palácio, atravessando o pequeno distrito elegante de Goldhaven. Os lares dos podres de ricos eram guardados por mercenários, e ela passou por eles nas calçadas, pelos cavalariços que varriam a neve das calçadas com suas vassouras. Ela não olhava para cima, para baixo nem para trás por sobre os ombros. Fiero imaginou que ele era a figura mais ostensiva, andando a passos largos com sua capa de ópera pela neve 100 passos atrás. Nos limites de Goldhaven havia uma pequena joia de pedra azul de teatro, o Lades Mystique. Na praça sem graça mas elegante à frente, luzes brancas e lantejoulas douradas e verdes estavam penduradas em profusão, de um poste de luz até o outro. Um oratório de festas ou outra coisa estava agendado. Ele só conseguia ler esgotado no cartaz em frente, e as portas ainda não estavam abertas. A multidão estava se reunindo, alguns comerciantes vendiam chocolate quente em copos compridos de cerâmica, e uma multidão de jovens convencidos se divertiam e perturbavam os mais velhos cantando uma paródia de um antigo hino unionista da estação. A neve caía sobre tudo, as luzes, o teatro, as multidões. Sobre o chocolate quente, se transformava em gosma e gelo sobre os tijolos.
Com bravura e tolice, sem decidir ou escolher, simplesmente achou que devia. Fiero subiu os degraus de uma biblioteca particular próxima para manter os olhos em Elphaba, que se perderá na multidão. Haveria um assassinato no teatro? Haveria um incêndio? Os inocentes sibaritas assados como castanhas? Seria uma marca única, uma vítima escolhida, ou seria causa e desastre? Quanto mais, quanto pior, melhor. Ele não sabia se estava ali para evitar o que ela estava prestes a fazer, ou para salvar quem quer que ele pudesse da catástrofe, ou para cuidar de alguém acidentalmente ferido, ou ainda, apenas para testemunhar o fato, de modo que pudesse saber mais sobre ela. E saber se a ama ou não. Ela estava circulando pela multidão, como se tentasse localizar alguém. Ele acreditava que ela não sabia que ele estava ali. Será que ela estava tão concentrada em encontrar a vítima certa, e ele não se encaixava no perfil? Será que ela não sentia o amante dela na mesma praça a céu aberto enquanto o vento movia as cortinas de neve? Por hoje é só. Até a próxima semana, amiguinhos!